Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a insegurança na capital gaúcha, sobre a violência que tem assustado a população. Nós vamos aqui fazer uma avaliação do momento atual e também projetar que medidas poderiam ser adotadas para enfrentar o problema. Para isso, os nossos convidados são os seguintes: o secretário municipal de segurança, José Freitas, o vereador Alberto Kopitsch e também o vereador Dr. Tiago Duarte. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo perguntando aqui ao secretário municipal de segurança, secretário José Freitas, mais uma vez agradecendo sua presença aqui no debate, Porto Alegre em Debate. Que medidas efetivas estão sendo adotadas pelo governo municipal, já que essa é uma questão que muitos falam, né, que tem uma participação do Estado, da União, mas também a Prefeitura precisa e tem que encampar essa luta no enfrentamento da violência. Que medidas, secretário, estão sendo adotadas? Com certeza. Obrigado pelo convite, Clayton. E, na verdade, eu sempre falo que, na verdade, a Prefeitura não está omissa. Porque se não há mais investimento é porque não tem, hoje, no momento, para investir na questão de segurança e outras áreas também. Mas a nossa parte nós estamos fazendo, investindo na Guarda Municipal, e até mesmo estamos com um concurso vigente aí. O pessoal está em fase agora de fazer o teste físico, para ver se nesse ano nós vamos ter como chamá-los, né? Condições, na verdade. E quando a Guarda Municipal ela se desloca de um setor para o outro, fazendo as suas rondas, ela acaba ajudando na segurança pública. Então, diariamente, a Guarda Municipal de Porto Alegre, trabalhamos conjuntamente com a Brigada, com a Polícia, estamos trabalhando muito em parceria, sim. E nós acabamos ajudando na segurança pública, porque todo dia, rodando 24 horas nossas viaturas por toda Porto Alegre, ela acaba prendendo pessoas que estão furtando, roubando, ou senão a viatura é atacada pelo pedestre, enfim. E a gente acaba trabalhando também, ajudando na segurança pública. Uhum. O que seria um efetivo ideal para a Guarda? O que se tem hoje? O que se projeta? O ideal, enfim, isso aí tem controvérsias, né? Uhum. Porque tem aqueles que pensam que o ideal é um brigadiano, um guarda em cada esquina, né? Eu particularmente, eu acho bacana e vejo as pessoas, a maioria das pessoas, de gostar de ver a presença do agente ali, né? De segurança. Mas o ideal hoje, para o trabalho que a Guarda Municipal faz, o ideal seria o dobro. Hoje nós estamos em torno de 500 guardas municipais, 500 e poucos, na ativa. O ideal hoje para o trabalho que já desenvolvemos, o ideal seria o dobro. Nós temos hoje uns 1000 agentes. Uhum. Já poderíamos estar, assim, bem mais avançados, ajudando bem mais na questão da segurança. Porque quanto mais agentes, quanto mais viaturas rodando Porto Alegre, mais gente vão estar aprendendo e dando essa sensação de segurança nos parques, nos postos de saúde e nas escolas. Uhum. Tem alguma previsão de chamamento de mais concursados? O senhor falou no início ali, né? Justamente, eles estão sendo preparados, concursados, eles prestaram prova em dezembro de 2015, agora o próximo passo é o teste físico, né? E aí tem várias etapas, mas a previsão é dentro desse ano, não tem... alguma coisa pode atrasar, a previsão é dentro desse ano já ter um grupo pronto apto para poder chamar. Quanto é a previsão, mais ou menos, de chamamento? Não, o edital saiu com um número bem baixo, saiu com 10 só. Né? Nós temos uma vacância de 100 e poucos, mas vai depender da Prefeitura o quanto, né, vai ter de orçamento, o quanto vai poder chamar. Ok. Vereador Alberto Kopitsch, que também, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Porto Alegre Debate. Pergunto ao senhor que medidas poderiam ser adotadas aqui, o secretário deu um relato, né, em especial focado nesse trabalho da Guarda Municipal, mas eu pergunto ao senhor também que se debruça com atenção sobre esse tema,
que ações poderiam ser efetivadas até a curto prazo, secretário, por essa questão, né, dessa sensação que as pessoas têm? Não passa um dia que as pessoas não têm uma informação, uma notícia. Agora tivemos uma questão lá do Beco do Tejo, né, um menininho da creche acabou sendo baleado no peito por uma outra criança. Então são situações que o dia a dia, né, nos coloca. Claro. Que ações poderiam ser adotadas? Bom, obrigado, Clayton. Prazer estar novamente no programa aqui, o vereador Dr. Thiago, o secretário José Freitas. Eu realmente já estou há 10 anos trabalhando nessa área, tive a oportunidade de estar na Secretaria Nacional de Segurança, na Secretaria de Canoas, concluí um mestrado agora na PUC, estou no doutorado da URGS, viajei, conheci algumas polícias, enfim, tenho me dedicado aí como cidadão para esse grande desafio da violência, e que é sempre importante dizer logo no início que isso tem que estar acima das disputas partidárias. Eu, neste momento, estou na oposição do governo municipal, mas isso é algo que a gente tem que se somar. O bandido, quando vai assaltar alguém, ele não pergunta se votou no Aécio ou na Dilma ou na Marina. Então a gente tem que procurar respostas conjuntas e, principalmente, num momento de crise financeira do país, do Estado, que já é mais antigo, essas dificuldades chegam no município, nós temos que otimizar as forças que nós temos. Né? Claro que nós temos que buscar, reclamar, pedir mais dinheiro, mas a realidade que nós temos e que temos que trabalhar e dar uma resposta para a população na área da segurança, né? Eu tenho feito uma crítica, sim, política, mas por divergir em relação ao governo do Estado, que passou o ano de 2015 todo simplesmente dizendo que não tinha nada que fazer, que tinha problema financeiro, não pagou o salário, e aí a crise da segurança explodiu, porque os servidores ficaram sem salário, e a partir dali, eu diria que o que era grave se agudizou. Né? Essa desconfiança do brigadiano, do policial civil, não sabe se vai receber o salário do mês que vem, é uma linha que eu achei muito equivocada, né? de discurso mesmo. Né? O que nós temos que fazer, mesmo com as dificuldades financeiras, sejam elas quais forem, é uma visão de união de forças e de planejamento entre o município, o Estado, e espero que a União também venha. A União, infelizmente, também se retirou, é do meu partido, mas eu tenho críticas fortes a partir do momento que a presidenta Dilma acabou com o PRONASSE. Infelizmente, o PRONASSE entre 2007 e 2011 foi o primeiro programa, né, o ministro Tarso apresentou esse programa no governo Lula, o secretário sabe, foi o primeiro programa da história do Brasil que jogou o dinheiro para o município fazer política de prevenção. Né? Então nós estávamos iniciando, eu diria, uma nova era, né, de articulação. Infelizmente se optou por outro caminho de respostas, eu diria, simplistas. Vamos fechar a fronteira, né? Vamos botar as Forças Armadas na fronteira. São ilusões de segurança, não são ações concretas no cotidiano da vila, da comunidade. Né? E tem várias ações, sim, que eu acho que a prefeitura deveria fazer. Isso não é culpa do nosso secretário que aqui está, né? O fato de que eu tenho falado isso nesses 3 anos que estou na Câmara, a Secretaria de Segurança ser a secretaria que tem o menor orçamento do município. Né? Isso, claro, que deixa o secretário sem alternativas. Eu acho que a prefeitura deveria, por exemplo, implementar um plano municipal de prevenção à violência nas escolas. Nós temos uma lei anti-bullying, toda uma lei de integração das áreas de segurança entre a Polícia Civil e a Brigada, que deveria se buscar mais que o governo do Estado implementasse. E a prefeitura poderia fazer várias ações. Né? Vou dar um exemplo, nós falávamos aqui, essa arma, para encerrar aqui, uma ação simples e objetiva, por exemplo, uma campanha de premiar os policiais que pegassem armas nas ruas, né? Armas ilegais. Cada arma que um policial pegasse, a prefeitura podia estimular ações, né, inovadoras, diferentes, mas claro, isso o prefeito deveria, e aí é uma crítica à gestão, à visão do prefeito Fortunati, do vice Sebastião Melo, que dizem que não tem nada o que fazer além da guarda, né, e aí não colocam dinheiro para o secretário trabalhar. Então essa é uma crítica que eu venho fazendo, estimulando, né, e inclusive me dispondo ao diálogo com o prefeito, eu fiz 18 propostas aí de medidas urgentes que a cidade poderia tomar, né, então
espero que o prefeito assuma mais esse tema com a urgência que ele tem para a nossa cidade. Perfeito. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Thiago Duarte, esse é um tema também que vai, com certeza, pautar, né, a Comissão de Direitos Humanos agora em 2016, né, o senhor como presidente, o vereador Coppitti também como integrante da Comissão de Direitos Humanos, então esse é um debate que estamos começando aqui no Porto Alegre Debate, mas com certeza vai se estender para a comissão também, né? Vereador, seja bem-vindo mais uma vez. Sem dúvida, obrigado pelo convite, Clayton. É uma satisfação a gente estar aqui com o vereador Coppitti, com o também vereador, colega Zé Freitas, atual secretário de Segurança, mas esse, sem dúvida nenhuma, é um dos temas candentes na cidade. Talvez as duas grandes prioridades que o município tem, que as pessoas têm, são segurança e saúde. E muitas vezes nós observamos a interface dessas duas, né? As violências, os atos violentos, eles têm sido na cidade potencializados principalmente em situações onde as pessoas estão doentes. Nós temos tido, infelizmente, cotidianamente, execuções nos nossos pronto atendimentos. O vereador Coppitti até tem um projeto aí que vem muito nesse sentido e que tem que ser saudado e que deveria ter sido implementado e não postergado mais uma vez como foi agora. Acho que existem algumas coisas que são importantes da gente pontuar. A primeira questão, eu acho que o Legislativo tem que retomar o que foi feito no ano de 2013. 2013, nós estávamos na presidência conduzindo a mesa diretora e nós, através de um contrato que já existia com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Segurança, capitaneada pelo secretário Zé Freitas, nós pudemos renovar ao final daquele ano, ou seja, para a população entender, cerca de 10 a 15 guardas são cedidos para a Câmara Municipal, para guarnecer o prédio da Câmara Municipal, dentro desse efetivo que ele tem, e a Câmara tem que dar uma contrapartida. E a Câmara, naquele momento, fez questão de dar essa contrapartida direto, em função até disso que o vereador Coppitti falou, de ser o menor orçamento dentre as secretarias, de fazer essa contrapartida direta para a secretaria. E naquele momento, nós, ao final de 2013, nós tivemos a oportunidade de renovar 10% da frota de veículos da Guarda Municipal. Foi uma licitação feita pela Câmara de Vereadores, foram os veículos todos licitados e nós entregamos os veículos no pátio da Câmara ao final do ano para o secretário Zé Freitas. E como fazer isso? É através de projeto de lei? Não, é através de um conveniamento, de manter o conveniamento que já tinha sido feito. Né? Os outros 2 anos não se fez aquilo, né? Não se manteve esse conveniamento, mas se manteve o conveniamento que já foi feito, que já deu certo, e que já deu possibilidade da Guarda Municipal naquele momento de renovar 10% da sua frota. A segunda questão, que eu acho que é a ação do município, que é a ação direta do município, se refere à segurança, é a ocupação dos espaços públicos. E ela só vai poder se dar se o município, e aí é obrigação do município, gerar as condições necessárias para que isso ocorra. O que eu estou querendo dizer com isso? Ninguém vai ocupar um parque, uma praça, um próprio público, uma rua, se ela não for bem iluminada. E nós temos grande dificuldade com isso. Nós temos tido grande dificuldade com a Secretaria Municipal de Obras e Viação nesse sentido. A população de Porto Alegre sabe, para trocar uma lâmpada na cidade de Porto Alegre é um parto. É um parto, muitas vezes. Então nós precisamos ter mais agilidade nisso. Isso é obrigação do município e isto é segurança. E é óbvio que o município tem que cobrar do Estado, mesmo que eles sejam do mesmo partido, o vice-prefeito e o governador, o município tem que cobrar do Estado ações concretas. Não pode a segurança pública estadual andar para trás. Não pode querer fechar posto da Brigada Militar para ampliar o efetivo na rua. Tem que se ter alternativa. O governo do Estado tem que ter alternativa para isso. Não pode se ter essa medida simplista. É óbvio que precisa ampliar os quadros da Brigada Militar.
É óbvio que precisa fazer isso. E não pode ser a medida simplista de fechar posto de atendimento da Brigada Militar. Ah, mas aquele posto, como por exemplo foi dito, à época, quando o comandante lá do Extremo Sul queria fazer isso, ah, mas esse posto aqui ele funciona com um policial só. Mas ele é uma referência para aquela comunidade. É uma referência, exatamente. Ele é uma referência, senão não vai ter nem isso. E vai passar a ser terra de ninguém, mais terra de ninguém. Então, existem ações concretas, e aí depois a gente pode discorrer ao longo do programa. Eu acho que a gente tem que falar em polícia especializada, a gente tem que falar do IGP, a gente tem que falar que nunca se teve tão poucos médicos legistas na história do Estado como se tem agora, e realmente o Estado precisa encontrar alternativas para essas questões. Perfeito. O senhor citou na sua fala o projeto do vereador Kopitic, né, que era aquele projeto que destinava uma sala especial, né, com um equipamento de segurança, câmeras para vítimas de arma de fogo ou arma branca, né, quando chegasse nos... É um projeto, o Dr. Tiago lutou aqui junto na Câmara, que é da área da saúde, conhece essa realidade. É um projeto que os servidores da saúde nos trouxeram aqui para casa. Qual é o problema que nós estamos tendo, né? O município está com 700 homicídios, mais ou menos, por ano. Isso quer dizer, pelos estudos, que a gente tem entre mais ou menos uns 2.500 a 3.500 feridos a bala por ano, que estão sendo atendidos nas emergências. Aliás, um gasto altíssimo que onera a saúde toda. E que pessoas que vão ficar com sequelas depois para sempre. Essas pessoas entram na área de emergência e lá dentro nós tivemos pelo menos 10 casos ano passado. Os bandidos entram atrás dessa pessoa para terminar a execução que eles não fizeram, não conseguiram. Com execuções. 10 execuções. Com execuções. No pronto atendimento da Restinga foi mais claro. No Cruzeiro nós tivemos. Né? Então, e o médico e a equipe de saúde, os enfermeiros, assistentes, ficam no meio de um fogo cruzado enquanto estão prestando seu serviço. E eles estão numa insegurança bárbara. Não sabem quando estão ali atendendo uma situação que exige concentração e não sabem se por trás vai vir 2 bandidos atacar. Então nós fizemos um projeto para criar uma área de proteção. Né? Pelo menos estamos numa crise, né? É um projeto que acho que ninguém gostaria que fosse necessário, mas é necessário medidas emergenciais, já que estamos é o ano 2015, o ano mais violento da história de Porto Alegre. Né? Então, para proteger, com um vigilante armado, com câmeras, com proteções especiais, para evitar essa entrada e garantir que esses profissionais da saúde façam o seu trabalho ali dentro. E foi vetado. Infelizmente, o projeto foi aprovado por unanimidade, o prefeito, infelizmente, por não... Foi mantido o veto, né? É mais grave, vereador Kopitic. Ele foi acordado com o executivo, né? Teve o acordo do secretário da saúde, secretário da pasta, foi acordado com o executivo, foi mitigado, inclusive com o executivo. O autor do projeto possibilitou que o líder do governo fizesse emendas ao projeto, foi mitigado com o executivo e depois foi vetado. Então, assim, o senhor me desculpe, é uma ideia, por isso é uma ideia boa, porque é um projeto singelo, um projeto simples. É ter em cada pronto atendimento, em cada hospital que atende baleado, uma sala em separado. É para a segurança dos servidores, sim, mas é para a segurança da população também. Porque esse indivíduo vai ser resgatado lá e vai ter outras pessoas doentes na volta que podem ser atingidas, que podem ser alvejadas por projeto de arma de fogo. Ou daqui a pouco até é uma vítima, uma testemunha, uma pessoa que não tem nada a ver com o crime, que está sendo atendida também. Também. Né? Deixa eu chamar o secretário de Segurança também para o debate aqui, né? Então, que acabou se estabelecendo um diálogo em torno desse projeto. Mas, secretário, disso que foi comentado aqui, em especial essa questão da falta de recursos financeiros, né, da Secretaria ter um orçamento menor. O que pode ser feito, né, em termos de alternativas nesse processo, né? Como trabalhar assim, até em termos de prevenção, por exemplo? Com certeza. Nós trabalhamos muito na parceria, que até foi falado aqui. O próprio vereador Kopitic é nosso parceiro, a Câmara de Vereadores, o próprio vereador Tiago também nos auxiliou, né? Porque dessa forma estamos procurando trabalhar dentro da parceria, às vezes até os próprios empresários acabam ajudando. Então é da forma que a gente se vira, porque as torneiras fechando
na nacional lá, fecha estado e automaticamente reflexo no município. Então, na verdade, a gente faz o que pode. Nós gostaríamos de ampliar muito mais. Por exemplo, nós gostaríamos nos próprios postos de saúde, que está sendo colocado aqui, o quanto que tem aumentado a violência. Por exemplo, no postão da Cruzeiro, desde que começou lá aquela onda de homicídios lá, e chegando pessoas baleadas lá, eu estou com 4 agentes lá da guarda. Quer dizer, nos postos de saúde nós trabalhamos só com alarme. Mas no caso da Cruzeiro, eu estou com 4 guardas lá, e 4 guardas por turno. Entendeu? Então tem que pensar em 12 guardas lá. E aí outros setores que estão sendo descobertos. Onde escolas. Justamente. Entendeu? As escolas eu tenho guarda fixo à noite. De dia é só ronda. Por quê? Porque não tem guarda. Então falta gente, está faltando. E isso, infelizmente, é o que mais gritante, né? É segurança e saúde. Mas eu vejo assim que não é uma culpa do governo, né? Porque é uma situação que está generalizada em todo o país, em todo o país, na verdade, né? Em termos de prevenção, a questão, um trabalho junto às escolas, isso pode ser feito, tem sido feito? Nós temos um trabalho, chama-se NAP, Núcleo de Ações Preventivas. Nós atingimos em torno, nas escolas municipais, nós atingimos em torno de 2.500 a 3.000 crianças por ano, trabalhando com palestras, né? Dentro da prevenção, com teatro, de boneco e tal. Então nós temos esse trabalho. Gostaríamos de ampliar, sim, por exemplo, nos parques, aquela história, onde o parque não estiver ocupado por um agente ali, o bandido vai ocupar, né? Então, por exemplo, a Redenção, o Parque Farroupilha ali, o ideal seria minimamente 2 viaturas o tempo todo ali. E eu não tenho como fazer isso hoje. Hoje é só ronda. Claro, tem o vídeo monitoramento, né? Mas o ideal é aumentar. Então isso eu creio que só vai haver uma mudança quando mudar a situação do país. Porque o que se reflete no país, reflete no município, né? Essa escassez toda. Escassez de recursos. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, estamos aí em cima do laço aí para fazer um intervalo, até para não apertar a fala dos convidados aqui. Então a gente faz um intervalo, ganha um tempinho aí para o final para a gente poder abranger um pouco mais das questões que foram colocadas aqui nesse primeiro bloco. Intervalo, a gente volta em seguida. Fique aí conosco. O Museu Júlio de Castilhos foi o primeiro museu do Rio Grande do Sul e 5º do Brasil. Foi criado em 1903 por decisão do então governador Borges de Medeiros. Nomeado como Museu do Estado, o espaço recebia objetos históricos da região. Também em 1903, Júlio de Castilhos faleceu durante uma cirurgia para a retirada de um tumor na garganta. A residência do político se tornou sede do Museu do Estado. O casarão data de 1887. O local passou por diversas reformas para receber exposições permanentes e temporárias. Hoje, o prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Chamado de Museu Júlio de Castilhos desde 1907, cerca de 10.000 peças compõem o acervo. Por meio de objetos e documentos, o museu conta a história do Rio Grande do Sul e de seu povo. O espaço mantém exposições permanentes, como a visita ao gabinete e ao quarto de Júlio de Castilhos. Outras salas abrigam a história da Revolução Farroupilha e da escravatura. A vida indígena e missioneira também são contadas no Museu Júlio de Castilhos. O acervo pode ser visitado de terças a sábados, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone 3221-3959. A entrada é gratuita. O endereço é Duque de Caxias, número 1205.
Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos tratando sobre a insegurança na capital gaúcha, a violência que tem assustado a população. Volto nesse bloco com o vereador Alberto Kopitschek. No bloco anterior o senhor falou como uma das alternativas, vereador, para enfrentar esse problema, que seria a união de esforços, né, independente de partido. Recentemente teve aqui em Porto Alegre um representante da resiliência, dessa iniciativa de resiliência de Medellín, trazendo o exemplo de lá, né, de como Medellín conseguiu superar essa questão, né? O senhor acha que é possível implementar algumas dessas ações aqui na capital gaúcha, por exemplo? Acho que Medellín é um grande exemplo, né? É o grande exemplo da América Latina. A cidade teve, tentar dar uma noção aqui, 380 homicídios por 100 mil habitantes ao ano, né? Porto Alegre está com 40, Medellín teve 380, então enquanto nós temos absurdos de 15 homicídios entre sexta e domingo, lá nós tínhamos algo em torno de 100, 150, né? Hoje está nos filmes aí do Narcos e outros. E o que Medellín fez? O prefeito assumiu o tema da violência e mobilizou, até hoje a grande prioridade da cidade. Do posto de saúde, passando pela escola, por todas as secretarias e órgãos públicos, a cidade se mobiliza contra a violência. Né? Então foram feitas intervenções de força, sim, repressivas, mas com planejamento integrado com a prefeitura. Então um exemplo lá muito famoso, a Comuna 12, uma grande favela, onde foi feita uma entrada, uma reocupação com a polícia militar, a Polícia Nacional da Colômbia, mas no dia seguinte a prefeitura fez uma intervenção, colocou programas para aqueles jovens que estavam envolvidos com o tráfico, alternativas de renda para eles, alternativas culturais, equipamentos, abriu as ruas, botou iluminação, fez toda uma reocupação daquele território, numa ação planejada, coordenada, inteligência, repressão, e também a entrada da prefeitura, programas sociais, infraestrutura, e o sistema prisional foi reformulado. A prefeitura assumiu de que a reintegração de cada preso era um problema dela. Nós temos um presídio aqui, todos sabem as condições, na verdade é uma universidade do crime, então quanto mais a polícia prender, infelizmente hoje, é um fator que nós chamamos criminógeno, é um fator de aumento da violência, o número de presos na cidade, que subiu ao longo dos últimos 20 anos, e quanto mais subir, pior vai ficar, pelas condições que o Central tem. Lá está sendo formada as grandes facções criminosas que estão dominando a cidade hoje. Não é mais uma gangue de 20 jovens. Hoje nós temos um grupo organizado, que eu não vou dizer o nome, mas que tem em torno de 3 mil membros na capital, né, com já uma logística de armamento, de balística, e me parece que não é um problema da cidade, é um problema sim, e o prefeito, na minha opinião, dou aqui um exemplo, que é Canoas, que é a vice-prefeita do mesmo partido do secretário. Hoje Porto Alegre investe 0,1% do orçamento em segurança, Canoas passou a investir 2% do orçamento, e pediu um presídio, numa atitude ousada, porque disse que quer tratar os mais de 1.000 canoenses que estão no sistema prisional, quer tentar estruturar uma forma de ressocialização, está construindo do lado do presídio um parque industrial, vai botar escola, né? Nós temos que arregaçar as mangas e disputar, principalmente se é um jovem que está iniciando, infelizmente, a sua carreira delinquente, vamos dizer assim, né? E por exemplo, outra ação que é a evasão escolar. Aquela criança que evade é a criança que possivelmente vai entrar no crime. Nós temos que fazer uma ação, o mapa que a comissão tem feito, está mostrando que a evasão escolar em Porto Alegre, muito em consequência da violência, está subindo. Então, antes da brigada entrar, nós temos que mobilizar todos os esforços nas escolas para diminuir essa evasão. Então, eu resumiria, são várias as ações que podem ser tomadas, mas o prefeito, temos uma situação nacional ruim, estadual terrível, mas nós precisamos um prefeito ou uma prefeita que lidere a cidade, que mobilize os esforços,
né, seja e busque recursos internacionais. Eu, por exemplo, ao invés de ter feito 5, 6 pontes, que tenho certeza que são importantes, eu teria buscado recursos internacionais para investir em programas de prevenção, né, programas de valorizar nossa polícia, treinar, porque não, no mínimo um seminário, conhecer a experiência de Nova York, a experiência de Chicago, enfim, liderar, né, porque a cidade não pode ficar parada. Esse é o problema que hoje ataca a saúde, ataca a educação, ataca a assistência, ataca a economia da cidade, e alguém tem que liderar, e infelizmente hoje o prefeito não está fazendo isso. Perfeito. Secretário, ou melhor, vereador, acho que é um tema, como o senhor colocou, um tema latente que mexe com as pessoas no seu dia a dia, e me parece assim também que seria necessário um esforço coletivo, né, de todos os entes nesse sentido. Eu acho que Porto Alegre tem que estudar, tem que construir o seu caminho. Tem o exemplo de Medellín, a gente poderia citar outros exemplos aqui. Teve o exemplo de Nova York, quando o prefeito Rudolph Giuliani também tomou para si a discussão do tema segurança. E lá se utilizou muito do que depois foi publicado e discutido, que foi a teoria das janelas quebradas, ou seja, o crime, a ação delituosa, a ação criminosa, ela tem que ser descolada da questão social. Né? O que diz a teoria das janelas quebradas? Então, se colocou um carro num bairro pobre de Nova York, e o mesmo veículo, com o mesmo modelo, se colocou numa região abastada da Califórnia. O carro em Nova York, em poucas horas, foi completamente depredado, foi completamente saqueado. O da Califórnia continuou no bairro abastado, continuou por vários dias. Mas à medida em que houve o primeiro saque àquele veículo, ele, em pouquíssimo tempo, em horas, ele acabou sendo tão saqueado quanto aquele carro do Brooklyn em Nova York. Então, o que mostra essa experiência, o que mostra essa situação, e que depois acabou sendo recolocado em diversos outros ambientes, é que se no ambiente não houver a presença do Estado, a ocupação pelo Estado, as normas colocadas para boa convivência em sociedade, né? E aquela janela quebrada significou isso no carro lá no bairro abastado da Califórnia. Se nós não tivermos isso, nós vamos ter terra de ninguém, nós vamos ter pequenos delitos, mas nós vamos ter atrás desses pequenos delitos grandes delitos, homicídios, suicídios, nós vamos ter grandes delitos. Então é necessário sim que o prefeito da cidade discuta a ocupação dos espaços públicos na cidade, né? E, sem dúvida nenhuma, acho que é uma outra atividade que a comissão vai fazer. Claro, eu tenho essa visão. Meu pai, por muito tempo, foi promotor da Vara de Execuções Criminais, foi promotor do júri. Uma visão do sistema carcerário também é importante, como essa que foi colocada pelo vereador Alberto Koptik aqui, mas é importante também que a gente olhe os direitos humanos das vítimas, né? E de que forma, claro que essas pessoas também são vítimas a partir do sistema carcerário desumano que é colocado no país, a gente sabe tudo isso, mas é importante também que nós olhemos as vítimas oriundas desse processo, a partir dessas pessoas também que cometeram esses delitos, as vítimas dessas pessoas que cometeram delitos, porque muitas vezes a gente olha só esse processo a partir das pessoas que estão encarceradas. Sim. É importante que a gente faça também esse outro olhar. Mas eu acho que em síntese é isso. O poder público municipal necessita, é premente, capitanear uma grande discussão na cidade que possa discutir e tomar providências para que os espaços públicos sejam ocupados pelas pessoas de bem, porque senão as pessoas vão se encarcerar em casa, atrás das grades, e a situação
cada vez tende a ficar pior. Ok. Secretário, não foi mais de uma vez o prefeito Fortunati defendeu a vinda da Força Nacional, até em função desse enfrentamento aí da violência, diante das circunstâncias que cada momento apresentou. Como secretário, como é que o senhor avalia esse posicionamento? Seria bem-vindo, ajudaria a presença da Força Nacional em Porto Alegre? Não, na área da segurança, eu vejo assim que tudo que a gente fizer é bom e na verdade nunca vai ser o suficiente, né? A Força Nacional, por exemplo, ela é para ações específicas, né? Porque a questão do município, quem conhece o município são os agentes do município, do Estado. Então a Força Nacional seria para uma ação específica, sim. Mas em relação a Porto Alegre, foi muito tocado aqui, eu acredito que, não estou aqui, eu não preciso estar defendendo o governo, né? Eu falo porque eu estou vivendo, estou lá na secretaria, está fechando agora 3 anos e 2 meses, mas o que se pode investir está sendo investido. O Dr. Tiago falou na questão da iluminação. Por exemplo, só no Parque Farroupilha está sendo investido ali na questão da segurança 3 milhões. 1,5 milhão em novas câmeras. Infelizmente agora devastou tudo, vai atrasar a colocação dessas câmeras. Então vai ser ali no Parque Farroupilha 21 câmeras a mais e 1,5 milhão na nova iluminação. E no Parque Harmonia, no outro parque aqui, como é o nome do parque? Marinha. O Marinha. Eu sempre confundo a Harmonia com Marinha. O Parque Marinha também, a nova iluminação já foi colocada e também vamos estar colocando mais 9 câmeras ali. Então, mas eu vejo assim que tem que haver uma melhora a nível nacional. Por exemplo, buscar aonde? O Pronace, desde que eu assumi lá, nunca mais passou nenhum projeto e acabou. É de onde vinham os recursos para o município na área da segurança, né? Então tem que haver, está sinalizando, isso não é município, a União está sinalizando que 2016 vai ser pior ainda, entendeu? Então vamos torcer que tudo melhore. Com certeza o município tendo condições, tudo vai melhorar. Vai ter mais agentes, vai ter mais recursos na área da segurança, porque com certeza se o prefeito pudesse botar 1.000 agentes na área de segurança ou 1.500, ele colocaria. Mas eu reforço aqui a parceria que nós temos com a Brigada Militar e com as polícias. As nossas ações são integradas. Então um socorre o outro, estamos sempre trabalhando. Então dessa forma que nós estamos nos virando, né, para atender a população de Porto Alegre. Isso que eu ia colocar para o senhor, diante do que foi posto aqui no debate, se o senhor tem esse sentimento de que há uma disponibilidade da própria prefeitura de encabeçar esse processo, de chamar para si essa responsabilidade, de poder fazer essa conversação, esse debate em torno desse tema de enfrentamento, não deixar com que a questão da segurança seja uma questão só do Estado, uma questão só da União, mas que a Prefeitura tome para si também. Assim. Com certeza. Como eu falei, eu vejo que se a Prefeitura tivesse condições, estaria. Que na verdade, assim, o prefeito tem que ver várias prioridades. E a prioridade não é só segurança. Tem educação, tem a saúde, então está tudo precário. Tudo precário. Então, na verdade, fica desvestindo um santo para vestir o outro. E é assim que estamos trabalhando, né? Então, por isso que temos que trabalhar com a parceria. E a parceria das forças de segurança é excelente. Nós tivemos um grande exemplo, foi da segurança da Copa. Não tivemos problemas, grandes problemas, que foi a integração que nós tivemos. Desde lá para cá, essa integração que a gente cotidianamente estamos trabalhando em parceria com as forças de segurança. Perfeito. Vereador Kopitsch, teve também há algum tempo aí uma proposta que nasceu também como uma alternativa, né, para o enfrentamento da violência, que foi os territórios de paz, né, em algumas localidades aqui de Porto Alegre. O senhor acha que isso deu resultado, funcionou, enfim,
surtiu o efeito necessário que precisava? Enfim, ficou aquém daquilo? O Território da Paz, ele é uma metodologia que tem sido discutida internacionalmente aí desde as Olimpíadas de Barcelona, e que nos anos 80, e que vem um pouco da teoria que o Dr. Tiago se referiu, que surgiu nos anos 20 nos Estados Unidos, de que nós temos que recuperar em determinadas áreas onde não existem equipamentos públicos, temos problemas econômicos, falta infraestrutura urbana, e o crime ali encontra um ecossistema, né, cultural, porque vai se espalhando culturalmente na cabeça dos jovens a ideia do crime. As referências vão se invertendo. Por isso que tem que sim fazer uma disputa e um processo aí de médio prazo, não é para crise emergencial, mas nós também temos que fazer ações de médio prazo. Se tivéssemos começado antes, né, talvez hoje não estivéssemos na realidade que temos hoje, de programas de prevenção voltado para a juventude, em territórios altamente vulneráveis, onde você faz essa intervenção, que eu narrei agora sobre Medellín, por exemplo, que foi aplicada, está sendo aplicada no Rio de Janeiro, com o nome de UPPs, e assim por diante. Onde ela foi aplicada com integração das forças, ela funcionou. Eu dirigi um território de paz no período que fui secretário em Canoas. Durante 5 anos, o programa deu resultado. Nós chegamos a ter uma redução de 70% dos homicídios no Guajuviras, em Canoas. Porque nós fizemos uma ação integrada de inteligência da civil, de entrada e saturamento e policiamento comunitário da brigada, e a entrada da prefeitura, depois câmeras de monitoramento e o detector de tiros. Né? Que nós, enfim, fomos buscar o que havia de melhor. Os resultados aconteceram. O problema, efetivamente, é que os recursos pararam de vir, né? E aí não tem, a prefeitura sozinha não consegue segurar um programa desses, e o Estado também parou de seguir essa metodologia. O que nós precisamos, eu acho que nós precisamos de ações para a cidade toda, e ações e um planejamento focado em territórios, que tem uma estratégia de recuperação de determinados territórios que hoje efetivamente são controlados pelo crime e que infelizmente também começam a corroer a polícia, né? E a gente precisa ter uma estratégia. O que não dá, Clayton, é fazer só ação reativa. Entra naquela comunidade, vai lá, busca 1 ou 2 bandidos, faz um confronto ou prende meia dúzia, 10. A gente teve uma operação na Restinga, a operação foi bem feita da Polícia Civil na Restinga em novembro do ano passado. Prendeu 42 pessoas. Belíssima ação da Polícia Civil. Naquela mesma tarde, os postos do tráfico já foram reocupados. Então, é um exemplo de como não adianta só medida reativa e cobrar só da polícia. Nós temos que montar planos. Está faltando a gente sentar e montar planos proativos, que não sejam só de reação à crise. Né? Estourou na Cruzeiro, se coloca lá mais guardas, a brigada faz 24 horas de saturação, sai. O problema continua, a gente gastou energia, que é o problema da Força Nacional. Né? Acho que o prefeito talvez desconheça, né, o que é a Força Nacional. Ela teria sido importante naquela semana que o governador não pagou o salário dos brigadianos. A cidade ficou 4 dias com 4 viaturas na rua e teve 50 homicídios. Com certeza a semana mais violenta. Ali o governador deveria ter se antecipado a um fato e chamado talvez a força para aquela semana, ocupar a cidade. Mas é uma força de ocupação e reação pontual. Nós precisamos de, repito, já que estamos com crise, com falta de efetivo, que não vai se resolver no curto prazo, vamos montar planos, conhecer experiências. Existem várias cidades que conseguiram vencer a violência e a gente tem que conhecer, seja qual for a ação. O importante é que tem que se montar um plano de ação conjunto que a cidade está sem e o Estado também. Frente à realidade financeira nesse momento, né? É o que temos. Não adianta ficar chorando e não ter não fazer nada, né? Ou ficar com as mãos atadas, né? É preciso buscar alternativas e elas existem. 10 estados brasileiros estão reduzindo
homicídio. Outros 17 estão subindo, quer dizer, tem algumas alternativas funcionam e a gente acho que está muito fechado, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, né, o nosso bairrismo, nós tínhamos que estar procurando alternativas fora que estão funcionando. Santa Catarina é um bom exemplo, é de outro partido, né, o Rio, Pernambuco, Bahia, Minas, enfim, tem alternativas que estão conseguindo, com a crise, reduzir. Ok, a gente está chegando no final do programa, mas ainda tem um espaço aqui para o vereador Dr. Thiago. Não queria deixar de falar sobre uma questão também, que sempre quando se fala em violência, em segurança, muitos defendem a questão do porte de arma, a ampliação do porte. O senhor acha, até como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e também uma convicção pessoal do senhor, de que isso se tem como dizer que se falam, né, de que isso causar a dúvida no bandido ajudaria, né, ter arma, enfim. Como o senhor vê essa questão? Acho muito delicada essa situação. Acho que realmente é bastante perigoso se dar uma arma para alguém que não tem aptidão para utilizá-la, alguém que não tem preparo para utilizá-la, alguém que não tem condições emocionais para utilizá-la. Não sei se no momento de crise, não vejo no momento de crise como que nós vivemos, no momento onde há uma exasperação das emoções, não vejo como uma saída, como uma solução. Não acredito no Estado Democrático de Direito, eu não acredito na justiça pelas próprias mãos. Eu acho que o faroeste já passou, o tempo do faroeste já passou. Então, eu fico muito preocupado com esse tipo de medida, né? Eu acredito, como eu estava dizendo, eu acho que nós temos que aplicar, discutir ações preventivas. Acho que o Koptik falou a questão da educação, acho que é importante como uma ação preventiva no sentido de diminuir violência. Acho que a gente dá a possibilidade das pessoas não terem os filhos que não querem ter, a gente fazer efetivamente planejamento familiar, dar condições das mulheres não terem os filhos que não querem ter. Acho que também é uma medida que previne violência. Né? Previne violência naquele caso daquela mulher em específico e previne violência porque muitas vezes essa criança vai ser gerada num seio familiar que não deseja esta criança. E isso certamente vai repercutir no futuro. Né? Tem estatísticas aí mostrando que mais de 70% da população carcerária não tem pai, né? Não tem outro pai. Problema também. Então, eu acho que a questão do armamento da população não é saída para os problemas que a sociedade enfrenta de violência. Eu acho que muitas vezes as pessoas, por terem arma, né, vão estar certamente mais expostas a serem mortas do que se elas não portarem arma. E o trânsito, no trânsito onde as emoções exasperam, onde hoje em dia a gente tem situações de verdadeiro absurdo, às vezes as pessoas às vezes fecha sem querer o outro no trânsito em função do grande número de veículos que nós temos, e aí dali já se gera discussão e daí já se gera até lesões corporais, né? Imagina se as pessoas estivessem armadas. Perfeito. A gente está estourando o tempo aqui, mas eu queria fazer mais uma rodada bem rapidinha aqui com os nossos convidados. Poder de síntese, 30 segundos só para despedida, começando aqui pelo secretário José Freitas. Recado final. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Estamos sempre abertos ao diálogo. Agradecer a companhia aqui do vereador Koptik, que é nosso parceiro na secretaria, e doutor na área de segurança, e também o nosso parceiro aqui, vereador Dr. Thiago. Perfeito. Vereador Koptik, recado final. Agradecendo também os colegas aqui e dizer que eu continuo sonhando e acreditando na possibilidade da gente superar a violência. Assim como estamos hoje, toda a sociedade mobilizada contra o mosquito da dengue, né, da zika, por que não mobilizar uma cidade inteira, toda a força viva dessa cidade, do comércio, do líder comunitário, dos cidadãos, né? Não dá para cobrar só da polícia um problema que é de todos nós,
E espero que um dia a gente tenha um prefeito ou uma prefeita que realmente una a cidade para a gente superar essa triste crise de violência. Perfeito. Doutor Thiago, recado final? Então, uma satisfação, Clayton, colegas vereadores de debate, e eu continuo apostando firmemente na ocupação dos espaços públicos pela população. E é importante que a prefeitura entre nesse processo, dando as condições verdadeiras para que isso ocorra. Então, só desta forma é que nós vamos poder ter uma sensação de segurança e vamos ter menos violência do que nós temos hoje. Perfeito. Obrigado aos nossos convidados, obrigado pela presença, obrigado pelo debate. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Convido você a visitar a nossa página no Facebook. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.